O Remo está prestes a viver uma verdadeira revolução defensiva com uma notícia que já circula nos bastidores e promete agitar a torcida de maneira histórica. O zagueiro Gil, nome que carrega uma trajetória respeitada no futebol brasileiro e internacional, estaria prestes a assinar com o clube para reforçar a linha defensiva. Gil, que marcou época no Corinthians com mais de 400 jogos, títulos nacionais e internacionais, e passagens sólidas na China e no Santos, surge como um nome surpreendente para a elite da defesa do Leão Azul. O que chama atenção é que, mesmo tendo anunciado sua aposentadoria, fontes próximas ao jogador garantem que ele está em excelente forma física, mantendo-se competitivo e pronto para encarar uma nova experiência em um campeonato que promete desafios intensos e visibilidade crescente. O rumor tem gerado euforia nas redes sociais, com torcedores já imaginando a liderança e a segurança que um defensor de renome poderia trazer para a equipe, sobretudo em partidas decisivas e confrontos diretos, onde a experiência e o posicionamento de Gil podem fazer toda a diferença no rendimento do clube dentro de campo. A trajetória de Gil é marcada por conquistas, superação e consistência, fatores que reforçam a plausibilidade do rumor de sua chegada ao Remo. O zagueiro, natural de Campos dos Goytacazes, se destacou desde cedo por sua capacidade de ler o jogo, firmeza nas divididas e habilidade para sair jogando com segurança, características que o transformaram em peça-chave em clubes de grande expressão. No Corinthians, construiu uma carreira sólida, conquistando o Campeonato Paulista, Recopa Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro, sempre mostrando regularidade e profissionalismo. Sua passagem pelo futebol chinês, no Shandong Taishan, agregou experiência internacional, enquanto seu retorno ao timão consolidou ainda mais sua imagem como defensor confiável e líder natural. Recentemente, no Santos, mesmo com idade avançada para os padrões do futebol, Gil manteve presença constante nos jogos, mostrando resistência, disciplina tática e capacidade de manter o alto nível físico. Algo que impressiona muitos analistas do esporte e aumenta a expectativa sobre o impacto que poderia causar no Remo. O que faz deste possível acerto ainda mais intrigante é o fato de que Gil, mesmo após sua aposentadoria, estaria motivado a encarar um novo desafio. O Remo surge como uma oportunidade estratégica, oferecendo ao jogador a chance de liderar um setor defensivo que busca estabilidade e segurança em campo. O clube, conhecido por sua paixão e torcida engajada, poderia se beneficiar imensamente da experiência de um defensor que já enfrentou confrontos de alta pressão e títulos decisivos. A expectativa é que Gil, com seu posicionamento, capacidade de antecipação e leitura de jogo, transforme o sistema defensivo, trazendo organização e confiança para os companheiros mais jovens. Fontes internas indicam que conversas preliminares com a direção do Remo estariam avançadas, e que o atleta estaria disposto a ajustar seu ritmo para atender à intensidade exigida pela equipe, algo que poderia gerar uma nova fase de entusiasmo entre torcedores e membros da comissão técnica. Além do aspecto técnico, a chegada de Gil também traria enorme impacto psicológico para o elenco e a torcida. A experiência de um jogador que passou por grandes clubes, enfrentou competições internacionais e manteve longevidade impressionante agrega não apenas qualidade defensiva, mas liderança e exemplo dentro do vestiário. Jovens zagueiros e atletas em desenvolvimento poderiam aprender com sua disciplina, postura e ética de trabalho, transformando o ambiente do clube e elevando o padrão do treinamento diário. Para o Remo, isso poderia significar não apenas reforço imediato em campo, mas também um legado de profissionalismo e inspiração, elementos que muitas vezes transcendem números e estatísticas e criam uma cultura de vitória e resiliência dentro da equipe. Rumores indicam que a chegada de Gil poderia ser acompanhada de negociações com a comissão técnica para definir papel e responsabilidades, reforçando a ideia de que seu impacto não seria apenas físico, mas estratégico. No cenário financeiro e de marketing, a especulação sobre Gil no Remo também tem gerado repercussão considerável. A chegada de um nome de peso como o de Gil tende a movimentar torcedores, aumentar a venda de camisas e gerar visibilidade para o clube em níveis que ultrapassam o campo de jogo. Sites especializados e canais esportivos estão repercutindo a possibilidade, destacando que um reforço desse calibre poderia atrair patrocinadores e consolidar a imagem do Remo como clube ambicioso, capaz de sonhar alto e competir com equipes de maior investimento. Além disso, a figura de Gil, respeitada e admirada nacionalmente,
tem potencial para criar engajamento nas redes sociais, tornando cada partida mais atraente para o público e contribuindo para fortalecer a marca do clube, algo que se torna relevante especialmente em temporadas de maior exposição e expectativa por títulos. Por fim, a especulação sobre Gil chega em um momento de grande expectativa para o Remo, que busca reforços capazes de mudar o patamar da equipe. A diretoria, segundo rumores, estaria negociando nos bastidores para concretizar a contratação, buscando alinhar interesse do jogador, capacidade financeira e impacto esportivo. Caso se confirme, a chegada de Gil poderia transformar a percepção sobre o clube no cenário nacional, criando um efeito de motivação interna, confiança defensiva e repercussão midiática. Torcedores e analistas já imaginam o zagueiro comandando a linha defensiva com segurança, impondo respeito aos adversários e transmitindo experiência aos companheiros. O simples rumor já desperta expectativa, e caso seja concretizado, pode marcar o início de uma nova era para o Remo, trazendo não apenas um jogador, mas uma figura capaz de elevar o nível de toda a equipe, reforçando a ambição do clube em buscar destaque e resultados expressivos no campeonato. A possibilidade de Gil reforçar o Remo também levanta questões sobre como ele se encaixaria taticamente na equipe. Considerando sua experiência, seria natural que assumisse papel de liderança na zaga, coordenando a marcação, orientando os laterais e ajudando a organizar a saída de bola. Sua capacidade de antecipação, leitura de jogo e disciplina poderiam transformar o setor defensivo, permitindo que o time jogasse de forma mais compacta e segura, ao mesmo tempo em que permitisse transições rápidas para o ataque. Além disso, a presença de um jogador com histórico de títulos e jogos internacionais poderia trazer confiança ao elenco, principalmente em partidas decisivas e confrontos diretos, onde a pressão é intensa e cada detalhe faz diferença. O impacto de Gil, portanto, poderia ir muito além da bola, influenciando o comportamento coletivo, a mentalidade e o preparo físico do grupo, tornando o Remo mais competitivo e organizado em todos os aspectos do jogo. Outro fator que aumenta o burburinho é a forma física do jogador, que, mesmo após a aposentadoria, teria mantido treinos constantes e desempenho atlético elevado. Fontes indicam que Gil ainda mantém ritmo intenso, resistência e capacidade de concentração por longos períodos em campo, atributos que, aliados à experiência, o tornam uma contratação surpreendentemente viável e estratégica. No futebol moderno, zagueiros que combinam inteligência, liderança e preparo físico diferenciam equipes e podem influenciar diretamente nos resultados, e a chegada de Gil ao Remo poderia exemplificar isso de maneira clara. Rumores apontam ainda que o atleta estaria disposto a adaptar seu estilo de jogo às necessidades do clube, contribuindo tanto na defesa quanto na saída de bola e organização coletiva, mostrando comprometimento com o projeto e disposição para colaborar com a evolução do time. Além disso, especula-se que a chegada de Gil poderia gerar efeito positivo sobre os jogadores mais jovens, servindo de modelo de profissionalismo e resiliência. Sua carreira é marcada por dedicação, consistência e capacidade de se reinventar em diferentes contextos, algo que poderia inspirar o elenco a elevar a própria performance e absorver lições de posicionamento, disciplina e tomada de decisão. A experiência adquirida ao longo de passagens por clubes de grande porte e competições internacionais permitiria que ele atuasse não apenas como zagueiro, mas também como mentor, contribuindo para a formação de uma base sólida e mentalmente preparada para os desafios de um campeonato intenso e competitivo. Torcedores e analistas já especulam que a influência de Gil poderia gerar um impacto positivo duradouro, transformando o Remo em referência defensiva e fortalecendo a mentalidade vencedora da equipe. Os bastidores também indicam que negociações estariam avançadas, mas ainda em caráter de sigilo, com ajustes financeiros e estratégicos sendo estudados para viabilizar o acerto. O clube precisaria alinhar expectativas salariais, duração do contrato e possíveis responsabilidades fora de campo, incluindo participação em ações de marketing e engajamento da torcida, algo que reforçaria a importância da contratação para além do desempenho técnico. Gil, por sua vez, teria se mostrado receptivo a esses ajustes, demonstrando interesse em contribuir para a construção de um projeto sólido e competitivo, mesmo que isso signifique adaptar-se a um ritmo de campeonato diferente de sua experiência anterior. A especulação tem gerado debate sobre como a presença de um nome de peso poderia mudar a percepção sobre o Remo, aumentando visibilidade, interesse da mídia e valorização do elenco como um todo. Do ponto de vista estratégico,
a contratação de Gil poderia permitir ao técnico do Remo novas abordagens táticas, contando com um líder seguro, capaz de organizar a linha defensiva e servir de referência para todos os setores. Rumores indicam que a comissão técnica já discute possíveis formações que aproveitem o posicionamento, a experiência e a capacidade de liderança do zagueiro, abrindo espaço para ajustes que elevem a competitividade do time. A presença de Gil poderia ainda liberar laterais para se projetarem mais ao ataque, com a confiança de que a defesa estaria bem estruturada, mostrando como a experiência de um jogador renomado pode influenciar diretamente na estratégia coletiva e na dinâmica do jogo. Algo que empolga torcedores e analistas de futebol que acompanham de perto o desenvolvimento do clube. Por fim, ainda que nada tenha sido oficialmente anunciado, a simples especulação sobre Gil no Remo já movimenta o ambiente esportivo. A torcida se mostra empolgada, comentando nas redes sociais, imaginando partidas com liderança, segurança e organização tática na defesa, elementos que poderiam elevar o time a outro patamar. A expectativa é que, caso se confirme, Gil não apenas reforce a linha defensiva, mas também se torne referência dentro e fora de campo, trazendo experiência, liderança e profissionalismo, ingredientes capazes de transformar o clube. A chegada do zagueiro poderia, portanto, marcar o início de um novo capítulo na história do Remo, gerando entusiasmo, credibilidade e confiança para uma temporada que promete emoções intensas e desafios que apenas um nome como Gil seria capaz de enfrentar com competência. Antes de seguir, já te convido a se inscrever aqui no Remo agora e deixar seu like. Assim você não perde nenhuma novidade do Leão e fica sempre por dentro das notícias em primeira mão. Bora continuar! O que aumenta ainda mais a expectativa sobre a possível chegada de Gil ao Remo é o efeito psicológico imediato que sua presença poderia causar nos adversários. Imagine um zagueiro com vasta experiência, passagens por grandes clubes do futebol brasileiro e internacional, encarando ataques e impondo autoridade na defesa. Qualquer time que enfrentar o Remo poderia sentir uma mudança de postura já na primeira partida. O simples fato de ter um jogador com títulos históricos sólido no elenco pode gerar respeito, intimidação e, ao mesmo tempo, estimular os próprios companheiros a elevarem o nível de atenção, concentração e entrega em campo. Gil, conhecido por sua postura firme, leitura de jogo apurada e capacidade de decidir partidas mesmo em momentos críticos, seria mais do que um reforço técnico, seria um verdadeiro comandante silencioso, capaz de orientar, corrigir posicionamentos e organizar a defesa com inteligência, transformando cada jogo em um desafio muito mais difícil para quem ousar atacar o Remo. As especulações indicam que esse efeito psicológico pode ser sentido não apenas dentro das quatro linhas, mas também nas entrevistas, nas redes sociais e na mídia esportiva, potencializando a repercussão da contratação e fortalecendo a imagem do clube em nível nacional. Além disso, rumores dão conta de que a chegada de Gil poderia impulsionar a relação entre clube e torcida de maneira inédita. A experiência, reputação e liderança de um jogador com seu histórico tem potencial para mobilizar apaixonados torcedores, criar um clima de entusiasmo e elevar o engajamento em todos os canais de comunicação do clube. Imagina-se que, caso a contratação se concretize, Gil poderia se tornar o rosto de campanhas de marketing, motivando jovens torcedores a se aproximarem do clube, aumentando vendas de produtos oficiais e fortalecendo a identidade do Remo como um time ambicioso, capaz de atrair nomes de expressão nacional. A possibilidade de ter um defensor com trajetória reconhecida nos principais clubes do país também gera especulação sobre seu papel como mentor de atletas em formação, transmitindo disciplina, ética e experiência acumulada ao longo de anos de futebol de alto nível, algo que poderia se refletir diretamente na qualidade do time e na construção de uma equipe mais sólida e competitiva, capaz de enfrentar qualquer adversário com confiança. Por fim, o rumor de Gil no Remo desperta debate sobre o impacto de sua chegada na estratégia de médio e longo prazo do clube. Se o acerto se concretizar, é esperado que o zagueiro não apenas fortaleça a defesa imediatamente, mas também influencie a cultura do time, transmitindo valores de liderança, comprometimento e dedicação que poderiam perdurar por temporadas. Analistas e torcedores já imaginam cenários em que sua experiência ajuda o Remo a buscar consistência defensiva, vencer partidas apertadas e, quem sabe, alcançar feitos que até então pareciam fora de alcance.
Gil poderia ser o pilar de uma nova era no clube, um jogador capaz de transformar o ambiente dentro e fora de campo, criando uma sensação de segurança que permite ao restante do elenco focar em ofensividade e criatividade. Enquanto nada é oficial, a simples possibilidade desse reforço tem movimentado bastidores, acendido discussões nas redes sociais e feito torcedores sonharem com uma defesa sólida, organizada e liderada por um zagueiro que, mesmo aposentado, parece ter energia e vontade de provar que ainda tem muito a contribuir no futebol brasileiro. Trazemos notícias atualizadas do Remo todos os dias. Inscreva-se aqui no Remo agora e deixe seu like para continuar recebendo novidades exclusivas do Leão. Compartilhe também sua opinião nos comentários, isso ajuda muito o nosso trabalho. Até o próximo vídeo.